Boa. Começar a aula de hoje, então, aula 7, o sétimo encontro. Oração inicial, como a gente sempre faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Então, hoje a gente está aqui na nossa aula 7. Vamos começar com uma pequena revisão. Na aula passada, a gente falou sobre o grande tema, né, sobre o pecado e a origem do mal. A gente abordou também a questão dos futuros contingentes e do determinismo, que isso é muito importante para a gente entender várias outras questões, até lá na frente, para a gente falar sobre teologia moral, falar sobre os 10 mandamentos, até mesmo os sacramentos, essa questão da liberdade é muito importante. Resumindo, a gente não usou esse termo, mas há uma predestinação do pensamento da igreja, relacionado à nossa vida, ao nosso livre-arbítrio? Sim e não, como a gente respondeu. Sim, porque, em certo grau, Deus é onisciente, sabe de tudo, governa o mundo pela sua providência e sabe se você vai para o inferno ou não. Não, porque o homem, apesar da onisciência de Deus, tem o seu livre-arbítrio preservado. E isso somente é possível porque são visões diferentes. O homem está no tempo, com suas limitações, e age no mundo, enquanto Deus está na eternidade. O tempo é sua criatura e vê o mundo de forma completa. Isso a gente elaborou, a gente chamou isso, né? A gente colocou isso como um chamado universal à santidade, né? A todos é possível alcançar o céu. Deus dá a graça para que todos alcancem o céu, sejam santos, né? Individualmente. Por meio da vontade individual, do livre-arbítrio, a pessoa pode escolher entre o bem e o mal, né? Nas suas ações práticas, né? São Tomás falava que Deus, na sua vontade antecedente, ele quer que todo mundo seja salvo, vá para o céu, seja santo. Mas na sua vontade consequente, ou seja, depois da ação humana, ele quer cumprir a sua justiça divina, até por uma necessidade de justiça, né? Deus é misericórdia e justiça. A gente também tratou na aula passada sobre algumas heresias que podem ser consideradas numa má interpretação dessa questão da predestinação, né? Pelágio, por exemplo, uma heresia, ia pela via do livre-arbítrio absoluto. A graça divina era jogada fora, ou seja, o homem, se ele vai ser salvo ou não, depende somente dele. Calvino, pela outra via, uma predestinação absoluta, ou seja, a salvação ela depende exclusivamente da graça de Deus e exclui a ação do homem. E Lutero, numa meia via ali, numa interpretação do agostianismo, né, porque ele era um frei agostiniano, falava sobre, a gente pode interpretar a questão da sola fide, né, ou seja, excluir as obras, excluir a ação do homem, uma espécie também de predestinação. E aí vocês vão me falar, tá bom, então a gente resolveu esse assunto, né, na aula passada, a gente esgotou esse assunto, essa querela sobre a predestinação. Não. Não, por quê? Porque há dentro desse limite que a igreja colocou, né, da onisciência divina, dessa predestinação relativa, há diversas interpretações, há diversas correntes teológicas dentro dessa legalidade da igreja, né? Podemos dizer assim. Então, a gente tem vias como o molinismo, o próprio agostianismo, né? O tomismo, o congruísmo, são várias correntes que abordam esse tema de diferentes ângulos, e a gente não vai aprofundar aqui porque não vai dar tempo. A gente também viu na aula passada a questão do problema do mal, o mistério do mal. A gente deu o conceito da natureza do mal como a privação do bem, não como uma essência em si equilibrada. A gente explicou a principal espécie do mal, que é o chamado mal moral. Deu exemplos também de outras espécies do mal, como o mal físico, né, que ocorre em decorrência do pecado original, mas em decorrência indireta, não uma relação de causalidade entre o pecado e o mal físico. Por fim, não, foi somente isso que a gente viu na aula passada, na revisão. Agora, algumas respostas a perguntas que podem surgir, né? Uma muito interessante que um amigo falou, está assistindo essas aulas, ele perguntou sobre os anjos, porque eu mencionei em alguma aula, não sei se foi na última ou na quinta aula, sobre os anjos. O que são os anjos, né? Bom, um breve resumo é o seguinte. Anjo, a palavra ângelo vem do latim angelus, né? Ou do grego angelos, né? Que significa mensageiro. O catecismo ele vai dizer que os anjos eles são criaturas puramente espirituais, invisíveis, imateriais e imortais, dotados de inteligência e vontade como nós. Nós somos seres materiais e imateriais, porque a gente tem a alma, né? Em si, os anjos eles são espírito puro.
dotados também de inteligência e de vontade. Eu já até mencionei aqui numa aula que os anjos tiveram o seu período de provação, tanto que os demônios são anjos caídos. Assim como existe a situação do homem que pode ir para o inferno, os anjos também podem negar a Deus em liberdade. Santo Agostinho tem uma frase que resume bem a questão do anjo. Ele fala assim: se quer saber o que é um anjo, é espírito. Se quer saber sua função, anjo. Ou seja, anjo é mensageiro. Eles atuam na criação, realizam a vontade de Deus, cada qual sob a sua função determinada e natureza específica. Então, se há uma função desses anjos, existe uma corrente dentro da teologia que se chama angelologia ou angelologia, que tem uma, vamos dizer assim, de acordo com revelações místicas, né, ou até estudos teológicos, e ficou estabelecido, mais ou menos estabelecido, que existe uma hierarquia angélica composta por 9 coros ou ordens e 3 tríades. Ou seja, se um anjo é um mensageiro e eles participam da criação, cada qual, de acordo com a sua função, é classificado em uma hierarquia diferente, com o valor, a autoridade da sua missão, o nível da sua missão. A primeira hierarquia, a primeira tríade, portanto, são dos serafins, dos querubins e dos tronos. Os serafins, eles são a mais alta hierarquia angelical, né? Eles estão ali perto de Deus, né? Estão realizando ali veem Deus face a face, né? Diz na Bíblia. Os querubins, eles também estão ali na proximidade de Deus e também têm um nível grande de vivência com Deus. Inclusive, Lúcifer era um querubim, era um anjo de alta hierarquia. E eles são distinguidos pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Os tronos, eles também estão nessa primeira tríade. Eles estão relacionados com as funções de justiça e de autoridade divina. Por isso que eles são chamados de tronos, né? Ou seja, o trono de Deus. A segunda hierarquia é composta pelas dominações, as virtudes e as potestades. Aqui a gente não vai entrar escrevendo cada uma delas. E a terceira hierarquia, a última tríade, pelos principados, pelos arcanjos e os anjos. Dentro dessa última tríade aqui, a gente conhece mais os arcanjos e os anjos. É mais natural para a gente falar sobre anjos e arcanjos. Afinal, a gente fala toda hora de São Miguel, arcanjo, né? A gente fala toda hora do nosso anjo da guarda. Os anjos eles são os mensageiros de Deus em relação com a criação, principalmente com a alma humana, ou seja, cada um tem o seu anjo da guarda. Existem os anjos dos países, das nações, e os arcanjos também representam esse envio de mensagens importantes de Deus. O anúncio foi feito por um arcanjo, né, Gabriel a Maria. E uma coisa que vocês podem pensar sobre isso, agora só uma curiosidade, é um negócio que sempre me pegava muito, né, que como é que um arcanjo, que é São Miguel, derrubou Satanás, Lúcifer, que era uma hierarquia muito superior a ele, né? Eu sempre ficava, como é que é possível, né? Porque parece que lá o Satanás era um querubim, a alta hierarquia lá na primeira tríade lá, e o arcanjo está ali na terceira, né? É mais fraquinho, né? Como é que ele conduziu o exército dos anjos? E uma resposta que eu vi a isso era que a função dos anjos não determinam o seu poder. O que isso quer dizer? O poder dos anjos, assim como o poder dos homens, está relacionado à humildade, não à sua função. Aquele que reconhece o maior poder de Deus através da sua natureza é o mais poderoso, por assim dizer. Então, a hierarquia de Deus é diferente da hierarquia do poder, que a gente vê muito hoje, né, relacionado a ações malignas, né, dominação. A gente sempre pensa que o poder é a conquista, a dominação não. O poder é reconhecer que esse poder provém de Deus, ou seja, um arcanjo como Miguel derrotou Lúcifer, principalmente pela sua humildade. Né? E aquela frase famosa de São Miguel, né? Quem como Deus? E no Apocalipse 12, há a descrição dessa batalha no céu, né? No tempo dos anjos, ou seja, houve um tempo dos anjos em que eles negaram ou decidiram obedecer a Deus. E os anjos, diferentes de nós, quando eles realizam um ato de vontade, ou seja, eu vou seguir a Deus, ou eu não vou seguir a Deus, esse ato é imutável. Eles são espíritos puros e a inteligência e vontade deles são superiores à nossa. Nós que estamos ali no tempo, a gente vai alterando. Uma hora a gente está com Deus, a gente se confessa, não está mais com Deus. Os anjos, quando eles estabelecem esse ato de vontade, é um ato irrevogável. Até porque eles contemplam Deus de uma forma mais direta do que nós. Então, essa é a pergunta sobre os anjos. Uma outra pergunta muito breve foi sobre a questão da criação, né? Porque parece que a criação
ela está lá atrás. A gente falou sobre o Gênesis. A criação está lá atrás. Já ocorreu. Né? Os 7 dias da criação. Mas isso não é verdade. O catecismo da igreja, ele fala que a criação está em processo de caminhada, né? Utiliza uma expressão em latim que é in statu viae. Ou seja, a divina providência ela ainda está agindo na nossa realidade. A gente está participando da criação. Cada vez que nasce um homem, nasce um animal, é o exercício da criação. É por isso que os homens participam da criação ainda hoje, quando no matrimônio tem um filho. Então, olha a responsabilidade, né, dos nossos atos ainda hoje. Nós somos chamados a ser co-criadores ainda hoje. E aí a gente entende aquela frase que está em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por quê? A nossa principal, aquilo que a gente mira em primeiro lugar, é participar da criação em Deus. Para começando a aula de hoje, o tema, a encarnação de Deus. Hoje a aula é um pouco mais leve do que as aulas anteriores, apesar de a gente já ter começado já com algumas questões mais bombásticas. Ela se resume uma simples frase. O ser humano, como a gente viu na aula passada, pelo pecado original, por Adão e Eva, adquiriu para si uma dívida eterna. E como que eu vou pagar uma dívida eterna? Como? Com uma moeda eterna. Eu só consigo pagar algo eterno com um bem eterno. E como que o ser humano, que não é eterno, que é imperfeito, que é limitado, vai pagar uma dívida eterna? Impossível. Ou seja, quando a gente vê o relato no Gênesis da tentação da serpente, o homem acreditando que vai ser conhecedor do bem e do mal, o homem que é expulso do paraíso, o que significa essa expulsão do paraíso? O homem que contemplava uma realidade quando ele tinha um relacionamento direto com Deus, Deus participava das escolhas do homem de forma direta, ou seja, Deus conversava com os homens, como está escrito no Gênesis. Agora, com a escolha do homem de afastar Deus, falar, não, você agora sai, eu sou conhecedor do bem e do mal, eu tenho livre-arbítrio e eu decido por mim mesmo. Agora que o homem escolheu isso, é impossível ele falar assim, não, desculpa, não, Deus, volta aqui do lado, não consegue mais. Por quê? Esse primeiro status do homem, ele só ocorria por vontade de Deus. E quando o homem exclui isso, ele não consegue resgatar de novo a sua situação inicial. Então tem aquele livro do John Milton, né, O Paraíso Perdido, que relata muito bem isso, né, uma peça de poesia, do arrependimento de Adão e Eva depois de eles perceberem a besteira que eles fizeram, de não conseguirem voltar. Não, peraí, caraca, vamos voltar aqui. Não, agora já era, vocês decaíram, né? Essa é a consequência do pecado original. Ou seja, o homem, por si, ele não conseguirá, de novo, conquistar o paraíso. Ele precisa de Deus. E como que Deus vai fazer isso? A gente tem naquela história da Torre de Babel, no Antigo Testamento, uma representação de uma tentativa dos homens, né? ali considerado recentemente ao pecado de Adão e Eva, ali não havia passado tantas páginas, dos homens reconstruírem e alcançarem os céus por si. E Deus pune esses homens, né? Não permite que essa torre ela consiga ser construída, e a punição é que os homens têm uma linguagem completamente diferente entre eles, não conseguem mais se comunicar, ter uma unidade, né? Como a punição de Deus dos homens tentarem por si voltarem a esse status. Né? E é interessante que na descrição, a gente falou sobre os anjos, né? Fala que quando as portas do paraíso foram fechadas, Deus colocou lá 2 querubins com espadas flamejantes, né? Os querubins estão próximos de Deus, realizando esse papel, realizando essa função angelical de não ser possível mais o homem alcançar o paraíso. Então, qual era o status quo do homem depois da queda? Uma vida sem Deus. Uma vida de morte agora. A morte entra no mundo, as dores entram no mundo. O trabalho passa a ser exaustivo, né? Muita gente acha que o trabalho é uma punição do pecado original. Não, não é, porque Adão e Eva já trabalhavam em Deus, né? Se você é um co-criador, o trabalho, o exercício do labor humano, ele já ocorria com Adão e Eva em Deus. Agora, o que torna mais difícil é, se eu excluo Deus, esse trabalho passa a ser penoso, ele passa a ser meio sem sentido, né? Ele passa a ser mais dificultoso, porque eu não tenho acesso direto a Deus, né? Ele passa a ser algo mais complexo. Então, esse sentimento da exaustão, do trabalho, é muito em conta do pecado original, mas não significa que o trabalho é uma realidade má. Inclusive, a gente tem aqui na espiritualidade do Opus Dei a santificação do trabalho, ou seja, voltar a essa ideia de que pelo trabalho eu consigo oferecer coisas a Deus, eu consigo rezar, né, oferecer esse trabalho em oração. Então, o status quo do homem era essa vida excluída da divindade. Agora, uma coisa que você pode me falar é o seguinte, Mateus, me parece um pouco injusto isso, né? Porque Adão e Eva pecaram lá, teve o pecado original,
E, pô, o que eu tenho a ver com isso, né? Agora eu não tenho mais o estado do paraíso ali, pô, agora eu me ferrei aqui, não tenho acesso a Deus. E você, nessa pergunta, se você já fez alguma vez, você tem, em parte, alguma razão, é verdade, a gente tem esse sentimento, né? Só que essa passagem do pecado original, ela nos ensina algumas coisas, né? E uma dessas coisas é o seguinte: há uma unidade entre a humanidade. Adão, ele representa a cabeça da humanidade, é o nosso patriarca principal, nosso pai. Então, a humanidade, existe na humanidade uma unidade. O pecado do nosso pai decorre em nós. A segunda coisa é que aquela definição de Agostinho que a gente usa, que o mal é uma privação, ela se confirma ainda mais. Ou seja, se a privação é a ausência de algo, quando o homem peca pelo pecado original, se achando dono do bem e do mal, ele tem a privação do bem. A privação, ele tem a ausência, como a gente falou, que é aquele exemplo da mão, né? Ele tem a privação do paraíso. Então, mostra muito bem essa ideia da privação, do mal como uma privação. O homem é privado da relação direta com Deus. Uma história que me contavam muito, né, para a gente entender um pouco melhor o pecado original, era uma bem simples, assim, né? Imagina que seu avô ganhou na Mega Sena. O meu avô ganhou na Mega Sena, ele ganhou lá, pô, caramba, pura contingência e sorte do teu avô, só que ele vai e gasta tudo com cerveja, com sexualidade regrada, e você que é neto dele, não chegou nenhum real mais para você, só dívida. Ele ainda conseguiu se endividar. Acho que a situação do pecado original é um pouco relacionada a isso, né? A gente, o dom ali do paraíso era algo que não era mérito humano, mas o homem perdeu, agora é privado disso. E a história humana ficou relacionada, ficou em decorrência desse acontecimento. Agora, Deus, por sua onisciência, ele já sabia que o homem ia pecar. Ele já sabia que o homem ia decair. Ele é Deus, ele é onisciente. Então, Deus, na criação do mundo, ele já sabia que o homem ia pecar. Apesar dele querer com toda a sua força que o homem não pecasse, mas o homem pecou, ele já sabia. Em decorrência disso, o catecismo diz de que, desde o princípio da criação, Deus já planejava a nova criação em Cristo, através do seu verbo. Esse mesmo verbo que cria o mundo em Gênesis, agora vai participar da nova criação do 8º dia, que é a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo e a redenção de Cristo, que a gente vai falar nas próximas aulas. E aí se cumpre aquela nosso cálculo, nosso cálculo inicial de que se existe uma dívida eterna, eu preciso de um valor eterno. E o plano de Deus é um plano simples. Beleza, eu vou virar homem, eu vou assumir a humanidade e pagar a dívida do homem. Assim, o homem pode voltar ao seu status quo. Ou melhor, não voltar ao status quo, ultrapassar o status quo. Como diz São Paulo, o bem superabundou o mal. Agora, Deus é homem. Deus assumiu a nossa natureza. Nosso estado é melhor do que o estado de Adão. Por isso, como eu já falei para vocês, aquela expressão, Félix culpa, feliz culpa. Porque por conta do pecado do homem, Deus, por sua misericórdia e bondade, ofereceu algo ainda maior. Agora, diante dessa verdade que a gente trabalhou aqui, a gente pode ter algumas dúvidas. A primeira dúvida é sobre o propósito da encarnação. Deus ter se tornado homem. Primeiro propósito é a reparação desse pecado. Reparar essa ofensa divina. Segundo propósito é restaurar a graça no homem. O pecado original, a principal decorrência do pecado original é perder a graça. O pecado pessoal, ele fere a Deus diretamente. Mas o pecado original, ele afasta a graça de Deus. É por isso que o pecado original, por si, não leva ao inferno. Ele só priva do bem, priva da graça. Em terceiro lugar, com a encarnação, a gente teve a abertura do céu. Ou seja, essa barreira que separava Deus e o homem, ela é restabelecida numa barca que é Cristo. Numa barca que Cristo, depois, no seu corpo, transfere à igreja. A barca de Cristo é a igreja, o corpo de Cristo é a igreja, na história. Por isso que a gente tem a salvação em Cristo e na igreja. Esses são os 3 propósitos da encarnação. Agora, uma outra coisa que está aí, que a gente também tem que comentar sobre a encarnação, é que, lendo o Antigo Testamento, até a gente examinando o que seria Deus, a gente tem na cabeça que Deus é uno.
Na encarnação, com a vinda de Cristo ao mundo, que a gente vai melhor falar na próxima aula, o homem tem acesso a um mistério, que Deus é trino, além de uno, é trino, a trindade. O catecismo ele vai falar que a trindade era um mistério inacessível à razão humana. O catecismo vai falar que existiam vestígios sobre a trindade na criação, mas que era inacessível ao homem concluir que Deus era trino. Os judeus, até mesmo a Israel, os judeus, eles não acreditavam. Para eles, Deus era Deus Pai. É só a única manifestação que haviam de Deus. Então, o mistério da trindade, ele só é revelado com a encarnação. Deus se revela ao homem, revela a sua natureza trina, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa questão da trindade é muito complexa, né? A gente bate muito a cabeça, né? Como é que Deus é uno e trino ao mesmo tempo, né? O dogma é que Deus é uno, ou seja, a natureza divina é una, mas Deus há três pessoas que exercem funções diferentes. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo contemplam diferentes funções que não se misturam. O Filho não faz a função do Pai, nem o Filho do Espírito Santo, nem vice-versa, o Espírito Santo com o Pai e o Filho. Então, há um triângulo ali, essa trindade. Agora, a gente pode ter algumas vias para tentar entender isso melhor. Uma primeira via para a gente entender isso é a analogia do amor. Né? A frase de que o amor ele não poderia ser, se Deus é amor, e o amor ele é uma relação, Deus não poderia ser uno. Ele teria que amar a si mesmo. Né? Ou seja, se Deus é amor, ele tem que emitir esse amor. A propriedade do amor humano é a relação. Ou seja, na relação de Deus consigo mesmo, se Deus é amor, Deus é relação, tem a relação de Deus com essa outra função de Deus, que é o Filho. Deus é amor, da relação do Pai com o Filho. E da relação com o Pai e o Filho, também é Deus, é o Espírito Santo. Então, essa é uma primeira analogia que a gente pode usar para tentar entender a Trindade. Se foi bom para você, se você se sentiu esclarecido com isso, é uma boa. Uma segunda analogia que eu gosto bastante também é uma analogia que parte do homem de novo. Eu, como homem, sou imagem e semelhança de Deus. Beleza. Eu, quando me comunico, quando eu falo, o meu verbo se esvai no tempo. A minha linguagem, o meu verbo se esvai no tempo. Deus é eterno. O verbo de Deus não se esvai no tempo, é eterno. Ou seja, Deus tem o seu logos, seu verbo, eterno e Deus. Porque se ele emite algo, esse algo emitido de Deus é o próprio Deus. Que é o verbo, o seu verbo. Então, nessa dinâmica, a gente já tem o Pai e o Filho, e na relação entre os dois, o Espírito Santo. Porque sempre a relação que existe entre o Pai e o Filho, ele necessariamente também tem que ser Deus. Né? Isso serve tanto para essa analogia do amor como do verbo humano. Outra analogia que a gente pode usar é da fórmula geométrica mínima, né? Que a gente pode relacionar muito aos esotéricos, aos pitagóricos, essa coisa que Deus é trino, é evidente na matemática, porque a fórmula geométrica mínima é o triângulo lá e a proporção mais suficiente, etc. Mas aqui não é muito minha área, mas é uma analogia possível. Agora, o que a gente pode saber sobre essas analogias da Trindade? Pode saber, utilizando aquela história de Santo Agostinho, de que é um mistério que é inacessível à razão. A gente conclui pela revelação que Deus é trino, mas é um mistério insondável. A gente não vai conseguir definir com explicação perfeita sobre a Trindade, né? Eu vejo muito nos podcasts assim, o pessoal vindo falando assim, não, o que é a Trindade? O pessoal quer ter uma resposta ali concreta. Não, a Trindade é isso. Não, infelizmente vai ser sempre um grande mistério. E a história de Santo Agostinho é de que ele estava lá quebrando a cabeça, né, racionalmente sobre a Trindade, pensando, né, Santo Agostinho, um gênio absoluto, pô, o que é a Trindade, né? Falando que ele estava caminhando numa praia, e aí tinha um garotinho pegando a areia da praia e botando num balde, né? Como se fosse algo nesse sentido. E aí Santo Agostinho olhou e falou assim, pô, olha ali o moleque, né? Botando areia do balde, né? Ele chegou perto do moleque, o moleque falou, não, vou botar toda a areia da praia aqui nesse balde. Aí, não tem como, né? Pô, uma praia cheia de areia enorme. Ele falou, não, criança, pô, você sabe que isso aí é impossível, né? E a criança respondeu para ele, é mais fácil eu colocar toda a areia da praia nesse balde do que você entender a Santíssima Trindade. Aí ele ficou, tipo, caraca. Tipo, ele viu que, aí dizem ali, ele disse que percebeu que, na verdade, essa criança era o seu anjo da guarda, falando, tipo, cara, para de perder tempo com esse mistério aí que você não vai entender racionalmente, né? Então, isso é uma boa resposta ao mistério da Trindade. Basta a gente saber o básico, né? A Trindade foi revelada por Deus, por meio da encarnação.
algumas heresias sobre a Trindade, arianismo, que falava que Jesus era como se fosse um segundo Deus, foi rebatido pelo Concílio de Nicéia. O nestorianismo, que falava que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo, mas que eram dois seres diferentes, que foi respondido pelo Concílio de Éfeso. Então, qual que é o dogma da igreja? Jesus é Deus, o Pai é Deus, e em Jesus, em Deus, há uma união hipostática, que é um conceito filosófico. A igreja utiliza muito da filosofia para tentar explicar essas dimensões teológicas. Ou seja, o que significa uma união hipostática? Existe tanto uma pessoa humana em Cristo como uma pessoa... Existe uma natureza divina e uma natureza humana em Cristo e somente uma pessoa. Isso é a união hipostática, como se existe uma integração entre as naturezas em Cristo, a pessoa de Cristo. Ele é perfeito Deus e perfeito homem. Inclusive, quase que eu falei errado aqui, eu já ia cometer heresia, falar que existem duas pessoas em Cristo, que ia entrar justamente no nestorianismo. Bom, essa questão da Trindade está fechada. Agora, para terminar a aula de hoje, uma outra pergunta que pode surgir para vocês. Tá bom, Matheus, você falou aí que a humanidade estabeleceu um débito, qual é o pecado original, o débito eterno. Mas era necessário que Deus virasse homem? Deus não é Deus, ele é onipotente, ele não poderia estalar o dedo e falar, tá perdoado, volta aqui para o paraíso, tá tudo certo. Bom, isso é verdade. Deus, pela sua onipotência, é concluível disso de que a encarnação ela não era necessária. Deus poderia ter feito isso de outro modo. Mas São Tomás fala que a grande beleza da encarnação é de que ela é perfeita, é o meio mais adequado divinamente e humanamente. E é uma bela forma que Deus criou de tanto cumprir o seu amor, a sua misericórdia e a sua justiça divina. Deus, com a encarnação, ele não fere os seus próprios princípios. Né? É muito difícil, sempre quando alguém estabelece uma necessidade em Deus. Não, é necessário que Deus fizesse desse jeito, porque Deus é a origem da necessidade. É igual aquele dilema moral que tem. Deus poderia criar uma pedra que ele não pudesse se mover. Não sei se vocês já ouviram essa, né? Aí o pessoal fica quebrando a cabeça. Como é que pode uma pedra? E aí, como é que Deus vai mover? Mas ele é onipotente, ele pode criar uma pedra ou ele não pode criar uma pedra. Ou seja, você está estabelecendo necessidade aquele que é princípio primeiro. Então, logicamente, isso é uma burrice pura. Mas assumindo isso, a gente pode concluir com São Tomás de que poderia ser de outra forma, mas Deus escolheu a forma mais bela, a forma que cumprisse a sua misericórdia e a sua forma divina. São Boaventura, ele falava sobre isso, algo muito bonito, né? Ele falava assim, não, a gente fala muito sobre a paixão de Cristo, realmente, do ponto de vista humano, o sofrimento, a paixão, cada gota de sangue que a gente viveu agora recentemente, liturgicamente, na morte, depois na ressurreição de Cristo na Páscoa, a gente está aí na época, ainda na época de comemorar a ressurreição, mas lembrando um pouco da paixão, São Boaventura, ele fala uma coisa muito impactante, né? Quando eu li, eu achei muito impactante. Ele fala assim, não, o mais pesado para Deus, claro que do lado humano é a cruz, é a morte. Mas do lado divino, ele se fazia homem. Deus que é eterno, é divino, infinito, ele vai se assumir homem, uma criancinha ali, se submeter a dois humanos, né? Que era Maria e José, as fraquezas, a fome. Cara, isso para Deus é um negócio louco. Só isso já era suficiente para o perdão do nosso pecado. Já é uma coisa eterna. Do ponto de vista divino, isso é o mais absurdo, né? Deus se fez homem. Deus que é eterno, super poderoso, né? Assumiu uma natureza inferior. Agora, por fim, e que a gente vai entrar na aula que vem, falando um pouco sobre o Evangelho, os evangelhos, os 4 evangelhos, na verdade, representam uma unidade, né? Os evangelhos são 4 testemunhos diferentes sobre a vida de Cristo na Terra, a encarnação desse Logos, o perdão dos nossos pecados, a história, o principal, né? Todo aquilo que foi passado no Antigo Testamento se direciona para esse momento específico. Evangelho que representa Boa Nova, né? Os gregos utilizavam isso muito em Homero, né? Utilizavam muito para anunciar uma vitória, né? Geralmente em vitórias de guerra, né? Usava essa palavra evangelho, né? Não sei como a pronúncia em grego é perfeita. E os romanos utilizavam essa palavra evangelho, muito relacionado aos benefícios que o imperador trazia ao povo romano, o evangelho, a Boa Nova. E a Septuaginta utiliza esse termo na tradução, né, para o grego, grego koiné, a Boa Nova, o evangelho é a Boa Nova. Toda a interpretação do Antigo Testamento, toda a leitura do Antigo Testamento direciona, principalmente pelos profetas, que haveria de vir um Salvador para Israel. Tanto que os judeus que não aceitam a pessoa de Cristo ainda acreditam que Salvador há de vir. Todos aceitam, não há nenhum judeu falando, não tem Salvador, né?
Inclusive, há uma vertente do judaísmo que acredita que o próprio Estado de Israel é a vinda de Cristo, né? Que são chamados sionistas. O Cristo, para eles, é representado pelo próprio Estado de Israel. Toda a leitura do Antigo Testamento, toda a expectativa desse povo escolhido direciona para a pessoa de Cristo, para nós católicos, que é o cumprimento dessa encarnação e o restabelecimento da humanidade, né? da dignidade da humanidade. E como dizia São José Maria Escrivá, ele fala: tens de viver junto de Cristo, deve ser no Evangelho um personagem a mais, convivendo com Pedro, com João, com André, porque Cristo também vive agora. Jesus Cristo vive, hoje como ontem, é o mesmo pelos séculos dos séculos. Então, a partir dos evangelhos, a gente vai ter essa história, esse testemunho do que veio da vinda de Cristo na Terra, toda essa beleza. E a gente vai começar isso na próxima aula. Eu vou abrir agora para perguntas para vocês.